Olá, seja bem-vinda ao Seja Rara, o podcast que apoia o empreendedorismo feminino e traz assuntos relevantes sobre o mesmo. Hoje eu tô aqui com a Larissa, a nossa franqueada. Larissa entrou tem 7 anos na loja, passou por várias etapas aqui dentro e hoje ela vai contar um pouquinho dessa história pra vocês. Que delícia, gente. Que delícia estar aqui com você. Viu, Ana? Fiquei muito feliz pelo convite. Aí eu fiquei muito feliz de você poder vir. Ai, que bom. E aí, Lari, conta pra gente como que era a Larissa antes da Rara, o que você fazia? Ana do céu. É muita coisa, viu? Um pouquinho de tudo, Um né, pouquinho de mulher? tudo, é. Olha, eu costumo falar, as pessoas perguntam para mim hoje como que eu dou conta de fazer tudo. Eu Mas também gostaria de saber. né, Ana? Ana, a Larissa antes, ela não tinha filhos. Então eu conseguia produzir assim infinitamente mais. Mas eu trabalhava como fisioterapeuta, atendia meus pacientes, Gente. dava aula de pilates, sempre cantei no final de semana, sempre, Você fazia fisioterapia durante a semana e cantava sempre. sempre, sempre. E segue cantando firme e forte, né? Graças a Deus. E também estava galgando a carreira da Mary Kay. Então, no momento da Rara, quando a Rara entrou na minha vida, eu estava como futura diretora na empresa, na Mary Kay. Então, eu tinha essa loucura. Eu costumava falar que eu fazia de tudo um pouco. E até hoje eu faço tudo um Até pouco. hoje, mulher, eu ia falar isso agora, porque assim, a Larissa é um negócio que eu fico impressionada. Ela, sabe aquele ditado é pau pra toda obra? É a Larissa. Papo Aonde toda você hora. colocar, ela vai trabalhar com excelência, vai fazer o melhor que puder, vai entregar tudo, ela entrega o corpo e alma pra fazer o negócio acontecer. Graças a Deus, né? Tanto que sempre tudo que você colocou na tua vida, você fez muito bem, né? Obrigada, Ana. Inclusive quando você entrou na Rara, né? Tanto que o Jonas depois não deixou você sair de jeito nenhum. Você falou, agora você vem aqui e fica aqui. Foi uma história muito bacana. Eu É? amei vir para cá, conhecer o Jonatas mais fundo, foi trabalhar do lado dele, né, foi essencial para o meu crescimento pessoal e profissional. Ai, legal. E como é que foi essa mudança sua, assim, né? Porque era fisioterapeuta, trabalhava na Mary Kay e de repente se viu ali no mundo da Rara. Como é que foi essa mudança pra você? Bom, a minha história na Rara, ela começou assim, é bem inusitada, viu, gente? É até assim, você fala, mas como assim? O Jonatas, ele era presidente do time de futebol americano, do Gladiadores. E aí, o meu esposo entrou no time e ficou amigão do Jonatas. Mentira que foi Foi assim! assim que eu conheci, né, o Uhum. Jonas e a família toda. Então, eu conheci a dona Solange, a Natália, Jonas, indo no time. Vamos, A gladiadores, vamos! milhão! A milhão, torcendo e tudo Teve uma mais. época até que vocês tinham um líder de torcida, Sim, né? apoiava meu marido, não ia deixar ele Nossa! sozinho, né, gente? Apoiava ali ele, e aí eu ia ensaiar com as meninas. Eu era líder de torcida junto com as meninas, você Isso que eu lembra? lembrei, agora que você falou, eu lembrei, é verdade. Então, e aí, o Jonatas, como presidente do time, a gente passou a frequentar a casa dele. E ele me conheceu, viu o meu trabalho, né? Conheceu a Larissa ali. Nossa, mas que essa menina faz de tudo, né? Ele já começou a falar, gente, essa Ele é um menina é tubarão, boa. viu, Ele gente? é. O Jonatas é um tubarão. Dê sempre o melhor que você puder do lado dele, que ele vai te caçar e vai te Vai. colocar pra fazer várias coisas e tudo mais, né, Ana? A Ana sabe bem disso. Comecei. Então, aí minha história na Rara começou porque eu conheci ele no Gladiadores, olha isso. Nossa, olha só pra você ver, nunca que eu imaginei que foi assim que começou essa relação. E quando foi assim que ele propôs, né? Que ele olhou e falou assim, meu, Tem a acho que eu ver. te quero aqui, é. Primeiro que eu achei que ele tava louco. Porque eu não sei te falar exatamente como, mas eu lembro da ligação, de um convite para eu conversar com ele. E aí ele falou: Larissa, eu queria que você viesse para trabalhar comigo para o setor de revendas. Porque a Rara, ela tem um setor de revendas, né? Uhum. E naquele momento, a dona Solange e o seu Miguel, eles moravam lá em João Pessoa. Então, o setor de revendas, ele precisava de alguém ali se dedicando full time para aquele setor. Entendi. Aí eu falei para ele assim, Jonas, mas eu sou fisioterapeuta, não tem nada a ver, como é que eu vou fazer gestão de revendedor? Não, Larissa, é o que você faz na Mary Kay. É verdade. Aí, cara, eu sempre fui muito sonhadora. Sempre busquei fazer tudo com excelência. E naquele momento, eu tinha muitos sonhos. A gente sempre tem sonhos a Sempre. mais para realizar, né?
por mais que eu trabalhava, ó, eu dava aula de pilates de manhã, atendia meus pacientes à tarde e à noite eu tava na salinha rosa da Mary Kay. Meu pai No amado. início, de cara, o Jonas falou assim, vamos fazer um teste? Eu não esqueço disso, gente, mas que medo que deu. Porque ele falou assim, ó, vamos fazer um teste? Você trabalha meio período só no período da tarde. Você não precisa desfazer das suas coisas. E aí, com o tempo, a gente vai Ele sentindo. Ele já ali. Não, a gente vai só testar. A É. gente vai sim. E Depois naquele você me momento, fala. ele me ofereceu um bom salário para eu trabalhar meio período. Eu falei, caraca, eu não posso perder isso. Vale a pena, vou Recém-casada, eu lá. não tinha filho. Mas, gente, aqui vai o primeiro insight. Insight que fala, né? Eu nunca trabalhei só meio período. Ah, é. Nunca. Você é muito dedicada, né? Você não Nunca. consegue. A partir daquele momento que eu pisei ali, eu falei, tem alguém confiando em mim. E eu Vou ter que fazer entendi acontecer. quando eu entrei, né, mais a fundo, eu entendi que a marca tinha muito que crescer ainda. Você E enxergou que, já. exato. E que eu tinha muito a contribuir ali, mesmo sendo fisioterapeuta. Entendi. Porque eu não esqueço, tem um professor meu que falou assim uma vez, Larissa do céu, mas você é fisioterapeuta, mas você é a melhor vendedora que eu conheço na face da terra. Lari, eu não esqueço de uma vez, você me conta uma história, e eu conto ainda pras pessoas que eu dou risada, eu falo, gente, Lari, se você der um pedaço de madeira pra ela e fala, vende, ela vai vender da melhor forma possível. De uma vez que você tava andando na rua e você tava usando um colarzinho da Hara, aí alguém comentou, não sei se você tava andando na rua, você tava com alguém, enfim, não lembro exatamente a situação. Aí alguém comentou que era lindo o seu colar, e você perguntou, você quer? Eu te vendo. Você Sim. vendeu o colar pra Era pessoa do ali numa Mickey, conversa. lembra? Era um do Eu Mickey. fiquei assim, como assim você conseguiu vender do nada um colar assim? E você vendeu. E aí, eu sempre gostei do lado comercial. Então, eu me encontrei. Porque, assim, eu tive esse privilégio de vir sem saber, tá? Sem saber. Realmente, eu também procurei estudar. Aí, quando eu vim pra área, eu fui fazer um curso de PNL, né? Me aprofundar em liderança. Entendi. Já fazia liderança, mas era diferente, né? Você quis ir um pouco mais a fundo. Sim, eu enxerguei a oportunidade. E algo muito importante foi que trabalhar do lado do Jonatas, do lado da mesa dele, ali eu consegui aprender muito com ele. Então, aquilo foi realmente enriquecedor. Entendi. Poder trabalhar do lado dele e aprender ali com ele, sabe? Foi ali, teve muita troca. Teve muita troca, porque naquele momento não tinha franquias ainda, era um projeto. É verdade. E aí foi galgando. E com essa troca que você tinha com ele, como que era o setor de revenda naquela época, né? Porque era completamente diferente do que é hoje, né? Na verdade, não mudou muito assim, não. Não? Não. Antes de eu entrar, mudou sim. De quando eu saí pra agora, não mudou muito, porque Entendi. já estava formatado. Mas o setor, ele ficava no fundo da loja da Comendador. Da Comendador? Da Comendador, porque a loja era muito grandona, então eu ficava lá no fundo. Cara, e aí eu falava pra ele, Jonas, nós temos que mudar, tem que ter um setor separado. Você já ali, né? Um setor separado e tal. E ele entendeu, e me tendo ali pra fazer aquilo, a gente executou tudo com muita excelência, criamos programas para os revendedores e foi incrível. Era muito legal, era muito bom mesmo, toda a mudança que você fez ali. Eu lembro que o pessoal comentava muito disso, né? Que teve uma reviravolta ali quando você chegou e começou a implementar as suas ideias e colocar em prática e tudo mais. Aí as pessoas começaram até... Eu acho que ali começou também aquela cultura mais rara, né? Sim, você fala no setor de revendas, né? Sim, com certeza. Porque a gente queria... na verdade, ó, a missão que ele me deu... Larissa, sempre dando missões. A minha mãe não mora mais aqui. Então, eu precisava de alguém pra tomar conta do atacado, igual a minha mãe. Eu falei, cara, mas como que eu vou fazer? Igual eu não sou longe! Igual a sua mãe, como assim? Porque minha mãe ficava mais no setor do atacado, da revenda, cuidava das revendedoras e tal. E aí, aquilo me veio, eu falei, caramba, Agora eu preciso fazer acontecer, né? Preciso fazer acontecer. E realmente, nós fizemos um trabalho lindo ali, todas as revendedoras e tudo mais, e até hoje. Aí sim que eu te falei que
Ainda é naquele local, tem um setor só para isso. A área das revendedoras é igual uma loja, né? Uma loja. Nossa, E não era enorme. assim. Então, foi bem legal. Foi muito bacana o meu tempo ali nesse setor. Ah, eu acho isso muito interessante. E é legal de ver até essa troca que você teve sempre ali com o Jonatas, né? Dele confiar e você fazer aquilo acontecer. Uhum. E sabe uma coisa que eu penso muito, sua trajetória, assim, você passou por vários momentos ali na Vários Hara, né? setores também. Vários setores e tudo mais. E nesse processo todo, qual que você acha que foi o momento, assim, mais desafiador? Que você olhou e falou assim, nossa, esse momento ali de mudança ou de, enfim, de alguma meta que ele passou, alguma coisa assim, você olhou. E ali eu olhei e falei, meu Deus, esse me deu medo, mas eu fiz acontecer. Tem 2 momentos, tá? Um é evolução pessoal, que eu vou contar bem rápido, porque se deixar nós vamos ficar aqui, esse podcast vai ser, vai 3 horas de podcast. O primeiro momento, que foi um desafio pessoal, foi quando ele falou pra mim assim, eu tenho uma franquia, não tá performando bem, eu quero que você vá lá e faça isso, 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 isso e isso. Você olhou. Detalhe. Eu tinha carteira de motorista, só que eu não saía pra rodovia. Eu só dirigia na cidade. E a franquia era em Taubaté. Aí você falou pra fazer como? Se eu não dirijo em estrada. Aí eu falei, caraca. Pronto, foi eu um não... incentivo pra Exato. você ir, né? Exato. Então aquilo foi um desafio muito grande, pegar a estrada pela primeira vez e tal. Eu fui, deu tudo certo, né? Você só precisava disso, né? Um empurrão. Um empurrãozinho, falar, agora eu vou. E foi. Agora, a parte profissional, um dos maiores desafios que nós tivemos, que eu vivi na Hara, o Jonatas, ele até acabou de comentar isso comigo ali. Foi quando a gente estava no ápice da implantação de lojas, de franquias. Aí eu já tinha saído do setor de atacado, de revenda, e já tinha assumido a parte de gerência de sucesso de implantação de franquias. Uhum. Cara, eu passei em vários setores, até no marketing, você lembra, né? Separava a peça, mandava pra site, tirava foto, pegava, pegava as modelos, vamos embora. Gente, a Lara, ela fazia um pouco de tudo, assim. Eu até brincava que pra mim você não tinha nenhum setor específico, porque onde precisasse, você tava lá fazendo acontecer. Mas nesse momento, foi assim, era tipo dezembro, nós estávamos em plena expansão, era um crescimento gigantesco, porque era pós-pandemia. Nós não tínhamos um setor gigante igual é hoje, né? Um setor maravilhoso, com a Maiane, tudo separadinho. Você lembra, né? Lá no terceiro andar, pequenininho e tal. E aí, eu tinha que entregar pronta, sei lá, 10 lojas. Me deu um pânico. Uma loucura. E eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Agora lascou, não vou conseguir. Não, o Jonatas não morava mais aqui, eu já não conseguia mais conversar com ele como antes, porque a minha mesa era do lado da dele. Vambora, ajuda eu aqui. Vamos fazer não sei o quê, né? Eu lembro que eu liguei chorando pra ele. Chorando. Ai, não acredito. Chorando, soluçando. Eu não sei o que eu faço. Eu tive uma crise mesmo ali. Que judiação. No outro dia ele veio. O que você precisa? O que você quer? Pegou o avião e veio. Acredito. Veio. Aquilo pra mim foi, não, realmente vai dar bom, ele tá aqui comigo, a gente vai fazer acontecer. Porque crescer dói, gente. Crescer dói. Dói como empreendedora, dói como funcionária que veste a camisa e que sente. Sim. Ali naquele momento eu falei, eu quero 2 computadores, eu quero mais 3 funcionários naquele setor, eu preciso disso, daquilo. Eu precisava entregar aquelas lojas. Sim. Né? Então, foi um momento muito desafiador. Nossa, eu consigo imaginar. Mas tudo deu certo, né? No fim deu, fez acontecer, né? Mas eu imagino você olhando para aquela meta e falando, agora lascou, o que eu faço? Agora ferrou. Não tem mão de obra, não tinha... Porque foi tudo... A expansão aconteceu num nível realmente... Exorbitante, assim, foi muito... Tipo, 500%. Exato. Pandemia, tudo fechar. Quando veio, aí já tinha não sei quantas lojas, tinha que fazer acontecer, foi mesmo. Tinha, isso mesmo. Era bem assim mesmo. E eu acho legal também não só a sua relação, né? Eu consigo enxergar o Jonatas fazendo isso por qualquer colaboradora da Hara, assim, que ele vê que necessite de uma ajuda, assim, sim, mas principalmente essa sua relação com ele, eu acho muito bonita essa relação de apoio e tudo mais, e ela começou, como você mesmo disse, antes mesmo de você ir pra Hara, né? Sim. E aí, você olhando toda essa história, você acha que essa sua relação, que tenha começado ali antes da Hara, de você ter se conectado com a família e tudo mais, você acha que isso influenciou também ali na sua
da sua vivência dentro da Hara, de você realmente conseguir enxergar as coisas, entender o propósito e olhar e falar, beleza, isso aqui é o que eu acredito. Porque em dado momento, aí você largou Mary Kay, você largou fisioterapia e ficou só ali na Hara e cantando, claro, né? Que aí você não Cantar eu larga. não largo, Não não. larga. Eu que amo É o cantar. amor É o da sua amor vida, da não minha tem vida. Eu como, nasci né? pra isso, Mas assim, faz sentido demais, porque eu me senti acolhida. E eu me É. senti valorizada. Eu me senti uma pessoa que poderia fazer coisas além do que eu já pensava que eu podia fazer, porque ele enxergava em mim as coisas. Entendi. E ele põe você pra você fazer, e E aí... você vira e fala assim, é louco, eu não vou É, conseguir, mas ele vira e mas vai sim. eu sempre escutei muito ele. Então, se ele falava que eu consegui, claro que a gente já errou muito, né? Claro, é o Já no meio do processo, né? caminho. Eu não esqueço uma vez, ele me colocou pra fazer uma feira, Uma a feira? Bijóias. Ah, tá. Então, nessa feira, a gente tinha que ir, eu nunca tinha feito feira. E vamos lá, então Vou vamos, que fazer jeito que é? acontecer. O Vamos que eu fazer. preciso fazer? E era assim. E E aí, aí essa jornada foi dando certo ali, porque tinha essa troca muito forte e também esse apoio, né? Eu lembro que era muito legal também de ver isso que você chegava lá, que nem você falou, né? Ele te dava o desafio, falava, Lara, eu preciso que você faça isso e aquilo. Aí você falava assim, tá bom, mas aí eu preciso que você faça isso e aquilo. Tinha essa troca. Eu achava tinha, isso muito legal. tinha. Não era só faz aí e se vira. Não. Não, o que você precisa pra fazer isso acontecer. Então tinha toda essa As troca, esse acolhimento. ferramentas, ele entendia, igual ele mesmo falou, né? Eu assisti o podcast dele também. É. Então, igual ele mesmo falou, ele entendeu que ele precisava investir em pessoas. É. E aí chegou um momento no qual eu tive que viver a Hara, respirar a Hara, Sim. né? Não dava para dividir mais meu tempo. E era bem isso. E ele entendeu que fazia sentido, então ele me Ele ofereceu valorizou, a oportunidade para que eu migrasse Sim, de área. sim. E como eu sempre falei que eu sou muito comercial, então eu me identifiquei. Sim. Identifiquei muito e deu certo. Então foi vamos falar, né? Uma união ali muito cabeça. Eu falo que foi muito bacana, muito abençoada. É verdade. Porque Deus faz tudo perfeito. Naquela conversa, eu falei, nunca na vida, gente, que eu vou conseguir fazer tudo isso que ele tá planejando. Imagina, cuidar desse atacado, treinar essas meninas. É muita coisa, não vai dar conta. Como? Que jeito? Passam uns meses, ali o resultado. Aqui o resultado, aqui o resultado. Ó o resultado aqui, pá. Nossa, e eu vou falar pra você que você não passava essa impressão, tá? De medo, né? Zero. Não, eu sempre tive medo, mas eu sempre falei, vamos com medo. Ai, eu amo. Gente, em todo podcast sai essa frase. É muito uma frase do pessoal daqui da Hara mesmo. Vamos não, com medo. Tá com medo? Vai com medo mesmo, porque vai dar certo. Vai dar certo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Não tem como dar errado. Se você fizer com amor, você fizer o básico bem feito, se você fizer o que te pediram e sempre entregar mais. Não é só o que te pediram. Ah, me pediram pra fazer. Não, peraí. Tem alguma coisa que eu vou colocar meu tempero ali, vai sair diferente. E ali vai ter um pontinho ali que a Larissa pisou aqui. É assim. E eu acho que isso funciona muito, principalmente aqui dentro da Hara, porque a gente vê que o seu a mais que você faz é sempre valorizado. Sim. É lembrado, colocado. Todo mundo na Hara. E isso é muito legal, né? Porque muitas vezes as pessoas ficam pensando assim, mas pra que eu vou fazer a mais se o outro não tá nem vendo, nem sabe o que acontece? Bem, pode ser que em alguns locais isso possa acontecer. Mas dentro da Hara eu nunca vi dessa maneira. Era sempre que você se dedicava realmente. Porque era assim, era uma coisa. Eu lembro que até minha mãe ficava assim em choque. Ela falava, Nelisa. Porque tinha dias, assim, que, sei lá, eu, as meninas, você, enfim, qualquer pessoa... Às vezes ficava até 10 horas lá, resolvendo algum BO que precisava fazer. Principalmente nessa época da pandemia. Ou na época depois também que vieram as franquias e tudo mais. E minha mãe falava, gente, eu não consigo enxergar... Como que as pessoas topam fazer isso? Não acham ruim? Que não sei o quê. Né? Eu falo, mãe... A gente respira, viu? O pessoal... É porque, assim... O pessoal, ele não sente que ele tá sendo explorado se ele fica ali. É porque ele é valorizado.
Você fez aquilo porque você sabe que você não tá sendo explorado pra ter que ficar até tal horário. Não, você tá fazendo aquilo porque você acredita naquilo, quer fazer acontecer, e você sempre vai ser valorizado por tudo que você faz lá dentro. E era uma coisa que eu achava isso muito bonito de ver acontecer, E entendeu? até Que hoje, todo né? mundo... Não, até hoje, a cultura não muda, mudou zero. Algumas lojistas, agora falando como franqueada, me perguntam: ah, mas o seu time não acha ruim de ficar fazendo live? Porque é fora do horário, né? Aham. E é a mesma coisa. Então, aquela cultura a gente implanta nas lojas também. Então, o pessoal continua. Porque as lives são fora do horário, É. né? Mas a gente tem aqui aquela via de mão dupla, né? Você tem alguém ali fazendo algo a mais, você também vai fazer algo a mais para aquela pessoa. E aí Exato, tá tudo bem. é o que eu falo, você é valorizado, você é recompensado. A pessoa, quando você faz algo ali a mais, quem tá ali, se tiver alguém acima de você ali, aquela pessoa, ela tá reconhecendo aquilo que você tá Sim, fazendo. com certeza. Realmente, não é só você tá fazendo por fazer, não, a pessoa reconhece, ela vê que aquilo que você fez, que você tirou um pouco do seu tempo que você teria pra fazer uma outra coisa, pra, sei lá, que você quisesse, até, tipo, que eu fosse ficar descansando no sofá, você preferiu ficar ali e ajudar, porque você entende que você tem um valor ali. Claro. Entendeu? Você é uma pessoa importante ali e você gosta, você faz aquilo que você gosta, faz parte ali do seu dia a dia, né? Isso pra mim é sensacional. E pensando até, né, nessa questão que a gente fala, né, das pessoas estarem ali, fazerem acontecer e tudo mais, voltando ali um pouco essa história, como foi a pandemia, assim, pra vocês? Porque foi uma loucura. Acho que pra todo mundo foi uma loucura, mas eu queria entender ali naquele momento, porque foi um pouco antes de tomar a decisão de fazer expansão, enfim, de acabar de tomar várias decisões e de repente, bum, pandemia. Olha, pandemia foi um desafio grande para todo mundo, né? Para todos os setores. Mas a Rara, ela, ela fez algo fora da caixa. Enquanto alguns demitiam, a gente contratava. Nossa, foi mesmo. Toda segunda-feira a gente tinha reunião e o Jonatas deixava todas as funcionárias, inclusive eu, né? Calma, porque os empregos estavam garantidos. Nossa, isso é muito bonito. Então, aquilo gerou um ecossistema de amor maior ainda, né? Peraí, calma, porque A gente não vai mandar. não, vai dar tudo certo. A gente vai fazer Então, acontecer. a pandemia foi um momento muito desafiador, mas nesses momentos, eu lembro que eu e o Jonas, a gente fazia reunião de estratégia de expansão. Enquanto todo mundo tava pensando o que ia fazer, que fechava a porta, e a gente fazendo uma reunião sei lá, eu, Jonas, acho que o Ricardo também, não lembro se o Ricardo tava já, acho que já tava. Mas, cara, era reunião de ele pensando no que fazer pra crescer, e não pra, vai falir, não vai fechar, não. não tá dando certo, o que a gente Não. vai fazer, E como que a gente vai pagar o pessoal, não. Por isso colheu fruto. Por isso que passou o trem, pá. Eu lembro que a primeira franqueada, que né, de fato, uma franquia, assim, vou pensar, é a de São Lourenço, nós implantamos a loja, ela abriu hoje, amanhã fechou. Pandemia. E ali foi uma coisa, eu falava, gente, a Lu esperou tanto tempo para abrir a loja dela, porque ela queria o ponto perfeito. Nossa, eu não lembrava disso. Foi. E eu tava grávida, e aí eu não pude ir, eu lembro que, né, grávida não sai de casa, gente. Espera aí, eu furucutico do jeito que eu sou, já tava louca. Eu não posso ir, não é possível. Eles foram fazer a inauguração da loja da Lu, eu não fui, eu lembro que aí quando veio já fechou. E não desistiu não, viu? Teve nada que abalou não. A loja dela é uma das melhores da rede. São Lourenço é uma cidade pequena, mas que performa muito bem. Naquela época eu era gerente de sucesso de franquias. Ajudei a implantar. Você ainda não tinha franquia, não né? Tinha loja. Não Olha, tinha loja. É verdade. Então, passei esse período de implantação de lojas, de treinar funcionários. Eu treinei as funcionárias dela. Mentira! Olha que legal. Cara, que massa isso. Então. E pensando nessa questão da franquia, quando assim, não sei quando, mas que o Jonatas olhou e falou assim, tá, ok, você me ajudou muito até aqui, e eu acho que agora você tem... Eu te vejo num outro local, eu te vejo crescendo ainda mais. O que você acha de uma franquia pra você? Quando que... Não foi bem assim. Não? Não. Foi numa reunião onde a oportunidade, eu sempre falo que a gente é quem cria.
nós precisamos criar oportunidade, porque ela passa do nosso lado a todo momento, É verdade. tá? As oportunidades é a gente que cria, a gente tem que estar preparada para qualquer A oportunidade. gente tem que olhar a situação É, e fazer ela uma acontecer. reunião normal de franqueado, nem era franqueados, não, uma reunião de alinhamento da diretoria, tava o Ricardo, diretor de expansão, o Jonatas e eu. E nessa reunião surgiu que o franqueado de Santa Rita não ia mais pegar a loja de Santa Rita. E aí eu falei, opa, Santa Rita é aqui do lado, né? Peraí, eu consigo fazer bate e volta. Aí, ó, eu acho que eu tenho interesse nessa loja. Posso estudar? Posso tentar ver? Eu tenho interesse nessa loja. Então foi você que Foi. tomou essa primeira iniciativa. Sim, porque assim, a Rara já tava expandindo demais, Já tá? tava fazendo E acontecer, né? o João falava assim, calma, calma. Eu falava, quê? Calma, não, eu quero. Ei, Porque peraí. o Lucas, o meu marido, ele me ajuda em tudo, né? Mas Uhum. ele é policial militar. Então, Então, eu não poderia ir embora pra Campinas, por exemplo, abrir uma loja lá. sim. Então, eu falei, cara, mas Santa Rita daria pra eu testar, porque é Que 20 tá bem minutos daqui, pertinho. eu faço bate e volta. Eu acho que pode dar certo. De cara, Não de cara, acredito foi que muito, assim. foi muito legal. De Gente, cara, amei. foi. E aí, aí você. Eu liguei até pra dona Solange. Dona Solange, o que a senhora acha? Eu Você acha que amo. eu pego? Porque eu sou bem assim. Você acha que eu pego a Larissa, será? Porque é uma cidade bem pequena. É uma cidade pequena, É. né? E pensando, e eu acho que um dos maiores desafios também que as pessoas pensaram é que, assim, muita gente de Santa Rita já comprava Em aqui, Pouso em Pouso Alegre. Alegre. Aí você, nossa, será que a gente vai Não, conseguir pegar esse público, Não, né? já tinha mapeado. A É? loja já ia existir. Se fosse minha entendi. ou fosse de outro. De Já cara, tinha mapeado tudo ia isso. pra ser de alguém. Era do Ricardo essa loja. Ah, E aí, nessa reunião, eu falei, eu acho que eu quero essa loja. Vê aí, viabiliza aí. Porque no caso de viabiliza aí, eu falo que quando Deus usa né, as oportunidades, e a gente também tem que fazer valer, né? sim. Então, ali naquele momento foi um grande desafio, porque eu teria que. Beleza, você abre a loja lá, mas você vai trabalhar aqui na Rara ainda. Ainda teria que fazer as duas coisas, Eu ainda né? teria que fazer as duas Nossa. coisas. E o seu primeiro neném já tinha nascido ou você ainda tava grávida? Eu não lembro. Não, ele já tinha nascido. Já Ele tinha tinha nascido. 1 ano e pouco. Aí você pensando, meu Deus, será que vai dar certo, né? Eu indo pra Santa Rita, meu neném com 1 ano e pouco. E eu continuando trabalhando aqui. Não sei. Nossa, eu imagino sua cabeça. Foi bem complicado, assim. E essa loja foi um presente. Um presente da família, do Jonatas, né? Ela foi uma loja financiada pela Rara, tá? A loja, pensa, a Larissa eu vou fazer 35, eu tenho 34 anos. Uhum. Eu não via, eu não ia ter como ter o valor completo. Então, eles acreditaram em mim como processo de alavancagem de carreira, de crescimento. Porque dentro da Rara existe esse plano de carreira. Sim. Então, ali foi uma loja financiada pela Rara e a própria Rara se pagou. A própria loja Rara. A Rara franqueadora financiou e a Rara Santa Rita se pagou. Exato. Então, e hoje você tem 2 lá em Santa Rita, não é? Não. É uma loja em Santa Rita e uma em Ouro Fino. Ah, é Ouro Fino. Uma em Ouro Fino. Então, existiu esse processo de, eu vou acreditar nela. Eu vou investir nela, vai dar certo. Mas de cara, foi tipo assim, larga a mão, Santa Rita não. Pega uma em Campinas, abre 10 lá em Campinas, entendeu? Tipo assim, seu potencial é maior. O potencial é muito maior, exato. Mas eu precisava testar, saber se eu ia gostar. E assim, gente, foi algo que, assim, totalmente mapeado mesmo, porque a nossa equipe aqui, né, interna de implantação de loja, faz um trabalho impecável. Então, já tinha um ponto perfeito no melhor lugar. Já tava perfeita, entendeu? Tinha o ponto, já tinha estudado a cidade, e então já tava tudo ali esquematizado para se não fosse minha, ser de outro franqueado, porque naquele momento já tinha aberto outras lojas na região daqui. Então eu falei, cara, se eu não pegar Santa Rita, eu vou ter que pegar um lugar mais longe. Então, e você não queria, você queria pegar um mais pertinho, mas para você conseguir ter todo esse trâmite, né? Para eu poder fazer esse bate e volta. Nossa. Na época, tá? Porque depois mudou tudo, né? Eu fui morar Aí você foi morar, você foi embora, né? E nesse processo de franquia, de bate-volta e tudo mais, assim, o que você acha que... Aliás, antes disso, queria até fazer um apontamento que eu acho muito legal, antes até de eu te fazer a próxima pergunta,
que isso é um fato que eu acho muito interessante da Harry, desse processo de franquia. O Jonas não deixa abrir enquanto não tiver o ponto perfeito. Eu falo assim, Não. porque não existe fazer o processo meia boca. Você quer fazer acontecer? Faz dessa maneira que eu tô falando pra você, que esse é o ponto ideal, essa é a forma ideal de fazer. Então, assim, compensa muitas vezes eu quero o ponto em tal cidade, esperar até achar o ponto ideal, porque vai ser o ponto que vai fazer acontecer. Isso eu acho muito legal. É. Eles realmente mapeiam e só abrem quando eles olham pro local de forma que aquele local realmente vai ter uma... Exato. A estratégia da Rara, assim, pra franquia, eu acho Eles fazem um estudo impressionante. muito perfeito. Muito perfeito. E o que é bacana, que eu acho que eu posso até contar isso aqui, é que nessa reunião, né, o Jonatas falou assim pro Ricardo: Ricardo, essa loja é uma loja que eu enxergo que não vai ter tanto potencial assim. Porque a pessoa, para ter uma Rara em Santa Rita, com uma cidade de 40 mil habitantes, ela teria que ter a Rara como renda extra. Falei, bom, porque eu já trabalho na Rara franqueadora. Então a Rara Santa Rita vai ser minha renda extra. Porque até então, a cidade não tinha, acho que não tinha nenhuma loja, acho que tinha uma loja aberta numa cidade pequenininha. As outras cidades sempre eram maiores, né? E aí o papo era o seguinte: peraí, eu vou investir o mesmo valor numa cidade pequena ou numa cidade grande? Entendi. Peraí, deixa eu pensar. Aí eu falei, cara, então realmente ali é o meu lugar, porque eu posso trabalhar ali como renda extra e trabalhar na Rara. Só que algo que revolucionou todo mundo, que ninguém imaginou, é que essa Rara iria performar tão bem. Nossa, cara, pior que Em foi. 4 ou 5 meses, nós tivemos uma reunião no qual eu já havia me engravidado do segundo filho. E eu percebi que eu não ia conseguir mais fazer o bate e volta e tal. Eu tinha que mudar para Santa Rita e eu engravidei do segundo filho, aquela coisa. E eu acho que em 4 ou 5 meses a gente fez uma reunião e a loja de Santa Rita já tinha potencial para pagar o mesmo prolabore, o mesmo valor que eu recebia como gerente na Rara. Foi quando eu me desliguei. Meu, mas foi Mas impressionante, porque realmente ninguém não, olhava pra Santa Rita dessa maneira. não. E você olhou, e às vezes até nem você mesmo pensa no Mas começo, exato. mas a bicha, tudo que bota. Eu falo, Põe a gente, mão vira tudo que ouro. bota a mão vira ouro. Mas Impressionante. assim, existe muita dedicação, Claro, né? com O certeza, porque fato é de eu ter isso. morar na cidade, de viver ali, né? Ter a equipe ali junto é outro, realmente faz muita Faz diferença. diferença, com certeza. Sempre eu falo que o diferencial de qualquer negócio, em qualquer área, são as pessoas. Então a gente precisa de pessoas. Então, quando você tem as pessoas certas, consegue ali fazer, aí você monta um monte de coisa. Hoje eu falo isso porque eu só não monto mais um monte de loja porque eu não tenho esse monte de Tem esse pessoas. tanto de E gente, né? também, gente, é o seguinte: cada franqueado vai viver um momento na vida. Uhum. Hoje, o meu momento é um momento de, sim, tem muito sucesso lá na Rara Santa Rita, graças a Deus. E não mudando muito desse assunto, em menos tempo ainda, em menos de um ano, eu peguei o caixa da loja de Santa Rita e investi em ouro fino. Caraca. Então, é uma loja muito potencial. Nossa, muito. Muito potencial. Então, aí quando você pensa nessa maneira, de fato ter acreditado, eu só falo, meu Deus, obrigada. Obrigada. Porque o que eu tava falando sobre o momento, porque assim, eu não tô num momento, por exemplo, hoje, a Larissa de hoje, de implantar várias lojas, porque eu tenho 2 bebês. Tenho um de 2 aninhos, um de 4 aninhos. Uhum. Então, eles dependem muito de mim. Sim. Então, quando o Jonatas falou comigo assim, então, beleza, né? A gente se acordou que eu ia ficar mais na loja. Ele ainda falou assim, nossa, eu sabia que isso ia acontecer, mas eu não sabia que ia ser tão rápido, né? Tipo assim, mulher, você não consegue fazer as coisas mais devagar, não? Você tem que ser tão bom em tudo. Não, não é bem assim, mas é que, tipo assim, mais assim, cara, ele é tão gente fina, Uhum. que ele fala, não, cara, o que você pode fazer pra me agradecer, agradecer minha família, é cuidar bem da sua família. Claro. Cuida bem dos E ele seus é muito filhos, família, né? Ele muito valoriza família. muito isso. Cuida bem dos seus filhos, você tem a loja pra cuidar bem da sua família. É verdade. E é Que é um dos isso. propósitos da Rara mesmo, né? É você dar. Você dar. Você conseguir fazer com que a mulher consiga melhorar a vida dela e da família. Né? Sim, com É um dos certeza. propósitos. Dar essa independência e essa força pra mulher, né? Sim.
E eu sou a prova viva que tem como Com fazer. certeza. Muito bom. E falando de momento até, o que você acha, assim, nesse momento, quando você virou franqueada e tudo mais, assim, qual que foi o processo que você achou mais desafiador? Você acha que foi o começo? Você acha que foi quando deu uma virada? Ou... Desafiador pra ser franqueada? É, porque era diferente daquilo que você vivia, né? Era outra coisa. Ter uma Sim. franquia só sua e treinar novas pessoas, entender É. como é que vai ser aquela nova logística, sendo de outra cidade e ainda tendo, né, ainda fazendo como se fosse renda extra, né? Então tendo o seu processo lá na Rara. O que você acha que foi mais desafiador nesse processo todo? Olha, encontrar pessoas. Encontrar pessoas é um fator bem, bem desafiador. Mas também vejo a parte... eu acho que eu sofri um pouquinho no começo, porque eu tinha muita insegurança. Ah, dá medo, né? Meu, eu vou me desligar. Eu tinha um trabalho que eu tinha uma renda fixa. Uhum. E agora, se a minha loja não vender, não tem salário. Meu Deus, eu tenho 2 filhos e uma loja pra cuidar, que se não vender, não vai ter leitinho na casa. Meu Então, Deus, agora eu preciso fazer mesmo. E aí é onde eu enfiei de cabeça e falei aqui, que vai dar bom, e deu bom. E deu bom. Deu bom. É verdade. E pensando ali no... Deu bom, né? Você fez acontecer. Qual foi a maior conquista? Em todo esse processo. Você acha que existe uma maior conquista? Ou você acha que toda a trajetória pra você é uma conquista por si só? Ter minha loja própria é uma conquista e tanto. É, né? Eu acho que é algo que eu vou falar pra você que tava além dos meus sonhos. Eu não imaginava que eu ia conseguir ter a minha loja, sabe? Viver, que a loja... Não só ter a minha loja, mas que desse tão legal assim, sabe? Ter a loja, mas realmente fazer acontecer de uma forma tão inspiradora, né? Que eu acho que é uma... A sua loja, eu acho que ela é uma loja de muito exemplo e de muita inspiração para outras. Porque é isso, ninguém olhava para aquela cidade com essa capacidade de ter uma renda tão boa, de performar tão bem, e você conseguiu fazer isso acontecer da melhor forma possível, né? Foi muito, muito legal. É desafiador, porque, né, todos os dias a gente tem aí que pensar fora da caixa, trazer coisas novas, falar com o time, incentivar e ter meninas boas ali. E o bom é que a franquia dá esse suporte. Ah, é? Porque eu sempre fui boa no comercial, mas eu nunca fui boa no financeiro. E eu sou sozinha, tá? Sabe aquelas camisetas que o povo põe assim, empreendedora, marqueteira, não sei o quê, financeiro, não sei o quê. É bem isso. É bem isso, então, né? a parte de organizar tudo certinho, eu confesso que foi a parte mais desafiadora pra você. Uma das mais desafiadoras. Mas ainda assim teve muito suporte. Você entra no Suits ali, tem, né, o suporte, você consegue ver qual a maneira que você vai melhorar, o que você vai fazer, quais os cursos, e aí você vai aprendendo. Afinal, gente, a minha loja tá só engatinhando, tá? Eu sempre gosto de usar isso como... Engatinha não, ela já tá andando. Mas ela só tem 3 anos. Eu gosto de falar assim, ainda mais que eu financiei a loja, né? Então, eu costumo falar que a franquia entrou na minha vida como se fosse uma faculdade. Então, eu tô apenas no 3º ano de faculdade. Eu vou começar a desfrutar real, consolidar e tudo mais, eu acredito, com 5 anos. Desfrutar, que eu tô falando de... Lógico que hoje eu já desfruto, claro, com tal, certeza, da minha liberdade que você consegue de tempo, mais... cuido dos meus hoje filhos é outros e tudo 500, mais. né? Mas eu tô falando sobre entender que eu preciso investir primeiro para depois ver o trem acontecer. Entendi. Não isso eu gosto de falar. Na faculdade, você faz no mínimo 5 anos. E ao abrir um negócio, às vezes as pessoas querem já ver logo aquele grande resultado, né? e no primeiro momento, E claro, consigo fazer isso? Consigo. A prova é que eu consigo tirar ali, mas tirar sair da franqueadora e vir para só loja. Mas ainda tem mais coisas pelo caminho. Eu entendi o que você quis dizer. Acho que ainda tem muito... Você ainda enxerga um crescimento muito maior, um aprendizado muito maior, e você consegue ver que ainda falta ali uns 2 anos para você
conseguir olhar pra ela e falar. E eu vou te falar, certeza que na hora que chegar a 5 anos, você ainda vai falar assim: eu acho que ainda tem mais coisa, porque. Porque além de você ser essa pessoa, a gente sempre vai olhar pro negócio com. Melhorando, Querendo melhorar. melhor, não tem como. E você amou tanto, inclusive, que você trouxe até a tua irmã, né? Tua irmã também virou franqueada, né? A história da Hara na minha vida veio realmente com o galgar da família, né? Também, a minha Também é irmã. um pilar muito forte, né? Que a gente fala que entrou na Hara, a família uma hora vai entrar também, né? Inclusive, ela foi franqueada antes de mim. Ela foi antes de você? Antes de Eu mim. pensei que você tinha sido, e você olhou e falou, vem também, aí ela entrou. Não, ela tava antes. Eu tava no processo de implantação, né? De lojas e tudo mais. Mas hoje ela tem 3 lojas em São José dos Campos. 3? 3. Nossa, bastante. 3 lojas e foi uma corajosa. Foi embora mesmo, não olhou pra trás, Não não. olhou pra trás. Ela teve mais coragem do que eu. Porque, pensa, eu falei, em Santa Rita, Vou estar né? aqui pertinho, 20 entendi. minutos. Ela não, né? Largou uma Ela carreira e olhou foi, tudo vambora, e foi vambora, pra vai dar trás. bom. Acreditou de Acreditou verdade. de verdade. Olha, pra você ver, eu achei que você que tinha puxado, tipo assim, irmã, vem cá, mulher, olha aqui, tá dando bom, vamos também. Não, mas é que, na verdade, eu tava enxergando que tava dando bom, porque eu tava implantando a loja de todo Sim. né? Tava Aham. fazendo Então ali. você tava vendo aquilo acontecer, Vamos lá, né? tem oportunidade aqui e tal. Muito Mas veio de, maravilhoso. mas assim, partiu de você? Você que jogou uma Sim, pulguinha ali atrás da E o orelha Jonatas dela. também é um caçador de talentos, né? Ela é bem talentosa também. De então... família, né, mulher? É. E hoje, nesse momento ali, você vive uma outra Hara, né? Porque além da Hara, existe também uma nova Larissa com a sua maternidade, né? E como é que você enxerga essa nova Larissa dentro até não só numa questão pessoal, mas também nessa sua questão de trabalho dentro da Hara e tudo mais? Como que você enxerga essa nova Larissa? A nova Larissa em relação de quando eu entrei? Sim. Cara, a Larissa nova só fala assim, obrigada, viu? Você ter aceitado entrar na Hara ali. São quantos anos já? São 7 anos. 7 anos. Eu falo que eu enxergo, eu falo obrigada pela Larissa que aceitou, tá? Lá do comecinho, Lá no comecinho, né? A que tava lá torcendo, Tava líder de torcida. a líder de torcida, que bom que você aceitou. Mas eu me sinto feliz, muito feliz. Eu sinto que... Eu acredito que eu tenho muito a aprender ainda, mas que a Hara realmente mudou a minha vida. Que através dela eu consigo ser uma mãe presente, eu consigo cuidar dos meus filhos, eu consigo cuidar da minha casa, eu consigo transbordar na vida das minhas colaboradoras, sabe? Isso é maravilhoso. Poder ser usada por Deus através do nosso trabalho, através eu falo assim, o Jonatas foi usado por Deus para abençoar a minha vida, agora eu tenho que transbordar e abençoar a vida de outras pessoas também. Amém, é isso mesmo. A gente tem que estar sempre querendo fazer o melhor pelo outro também, né? Porque pra gente chegar onde a gente tá, alguém abriu porta, alguém ajudou. Exato. E a gente precisa fazer o mesmo pelo próximo, Com certeza. Né? E aí, eu queria falar pra você, assim, como que você se vê daqui 5, 10 anos dentro da Hara? Cara, que pergunta legal. Eu sempre faço essa pergunta quando eu vou fazer a entrevista. Como você se vê daqui a 5 anos? Para entender os sonhos, né, da pessoa. E essa pergunta é bastante... mexe, né, com a gente. Bom, daqui a 5 anos eu me vejo muito, muito bem, com mais lojas, com certeza. Amém. Cara, me vejo na operação, mais dentro da operação, porque aí esse período de criança pequenininha vai ter passado. Requer muito trabalho, né? Muito trabalho. E aí eu vou conseguir me dedicar ainda mais à loja. Então eu consigo ver bastante prosperidade. Legal, perfeito. E por último, o que é Hara pra você? Pra mim, a Hara é um lugar de oportunidade, é um lugar de amor, é um presente. Hara pra mim é um presente. Ser Hara realmente é muito bom. E eu amo ser Hara. Eu falo que eu sou uma estrela Hara. E você é? Tenho certeza disso. Gente, esse foi o Papo com a Larissa. Eu amei o papo de hoje. É sempre muito... Eu amo cada entrevista que eu faço aqui, porque eu falo que sempre que eu saio daqui, eu saio com mais aprendizado, com mais força pra querer fazer acontecer, porque realmente são mulheres inspiradoras.
E a sua história é inspiradora, você é inspiradora, sua força de vontade. Então, eu amei esse nosso bate-papo. Espero que você tenha gostado também. E é isso, gente. Muito obrigada por assistir a gente mais um podcast. Não esqueça de comentar, curtir e, por último, seja rara.